Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui então o estudo da geometria sólida. Hoje a gente vai para pirâmide. Pirâmide então é diferente de prisma, por mais que lembre a ideia, porque o prisma tem uma figura de uma base, vai subindo e vai formando aquela coisa sólida, só que o prisma termina na mesma base. A pirâmide não. A pirâmide ela começa numa base e ela vai afinalando. A gente tem dois modelos de pirâmide. A gente pode ter uma pirâmide oblíqua, que são as tortinhas, que quase nunca a gente vai estudar elas. Ou então as pirâmides regulares, retas, porque a altura ou a ponta do vértice aqui dessa pirâmide até a base, a altura dela, ela faz 90 graus, né? Ela se encontra no centro da sua base. Então esse é o tipo de pirâmide reta, porque a altura nasce no vértice e morre aqui no centro da base, e ela é regular porque tem a base aqui, ó, lados iguais. O bom de ter base de lados iguais é porque você vai ter aqui faces iguais. Faces iguais é mais fácil de calcular. Então assim, a gente sempre vai querer mexer com uma pirâmide ou com prisma reto regular. Regular porque a base tem lados iguais. Ou a aresta desses lados são iguais. Aqui na pirâmide vai nascer um novo conceitozinho que a gente não tinha no prisma, que não havia necessidade. Porque quando a gente tem um prisma, deixa eu pegar a caixinha. Quando a gente tem um prisma aqui, a gente só tem figuras retas bonitinhas, retângulos e quadrados ou algo do tipo. Mas quando a gente tem pirâmides, a gente tem triângulos, principalmente muitos triângulos. Nesses triângulos a gente tem ali qualidades de triângulo, algo talvez como a trigonometria, algo talvez como Pitágoras, que vai ser importante essas medidas. Porque no triângulo a gente tem medidas tortas, quando a gente for ver aqui. E o que vai aparecer aqui de grande novidade são dois nomezinhos, o apótema e a geratriz. O apótema, ele funciona o seguinte, ele é a medida, deixa eu pegar outra base aqui, o apótema, ele é a reta que nasce do centro da figura, que nasce no centro da figura e morre aqui na base, formando 90 graus entre ela. Vamos de novo, agora vai. O apótema, então, ele é a reta que nasce no centro da figura e cai em tinta. E vai chegar aqui até a base, vai que você consegue. E vai chegar até a base, e ao chegar na base ela é perpendicular. Nossa, tudo calculado. Então essa reta aqui a gente chama de apótema. Isso vai depender de cada figura, a medida desse apótema. Aproveitando já aqui, vai dar ruim não. A medida do apótema de um quadrado, isso está relacionado com figura plana. A medida do apótema do quadrado seria esse tamanho aqui, lembra? Perpendicular. E esse tamanho se encontra no centro do quadrado, então é a metade do lado. Então a gente pode falar automaticamente que o apótema do quadrado é a metade da aresta ou metade do lado. Vamos para cá. Então a gente fala que o apótema, que a gente chama de Mzinho, ele vai corresponder aqui à metade do lado, ou metade da aresta. Beleza. O apótema de um triângulo equilátero, que pode ser de um triângulo normal, triângulo escaleno, retângulo, mas a gente vai mexer com o triângulo equilátero porque o centro de um triângulo equilátero ele é mais bonitinho para a gente. Então eu vou dar até um zoom aqui, ó. Pega o triângulo equilátero aqui. Equilátero que são todos os lados iguais, que eu posso chamar de regular. Todas essas figuras são regulares porque têm lados iguais. O centro desse triângulo aqui de um triângulo equilátero é muito legal, porque o centro lá encontra a mediana, encontra as alturas, encontra ali também as bissetrizes. Então o triângulo equilátero é sempre muito bonito. Só que qual que vai ser a minha referência aqui? Minha referência é o seguinte, o apótema nasce aqui, morre lá embaixo fazendo 90 graus, certo? Nasceu do centro, morre lá embaixo, faz 90 graus. Só que, já que faz 90 graus, o apótema você pode falar que é uma medida da altura desse triângulo. Porque a altura nasce lá no vértice, chega no chão e faz 90 graus. Lembrando que o apótema, além de fazer 90 graus, ele tem que dividir o lado ao meio. Então aqui ele divide o lado ao meio também, tá? Então o apótema é isso, uma reta que nasce do centro, morre lá na base, é perpendicular, faz 90 graus e divide ao meio. Completaço. Então aqui, ó, nesse caso aqui do triângulo equilátero,
o apótema ele é simplesmente uma parte da altura. Já que ele é uma parte da altura, dá para a gente achar a relação dele, a proporção dele em relação à altura. E aqui vale também uma outra propriedade do triângulo equilátero, é que no centro aqui, esse centro ele distribui a altura em uma proporção. A proporção é o seguinte: 2/3 da altura se encontra na parte de cima, na parte maior. 1/3 da altura se encontra na parte menor. Então, o seu apótema nasce de graça ali. O seu apótema, então, ele vai ser 1/3 da altura de um triângulo equilátero. Só que a altura de um triângulo equilátero é algo que a gente sabe. A gente pode fazer Pitágoras porque é padronizado. Você faz Pitágoras no seu canto aí, ó, chama isso tudo de H, chama isso aqui de aresta de A, e esse pedacinho aqui, já que é a metade, de A sobre 2. Faz Pitágoras aqui, você vai descobrir, e é bom saber até decorado, que a altura de um triângulo equilátero, isso só serve para o triângulo equilátero, é A raiz de 3 sobre 2. É A raiz de 3 sobre 2. Então, já que é desse jeito, eu posso falar automaticamente que o apótema, a fórmula do apótema de um triângulo equilátero é a sua aresta, é 1/3 da altura. Então, a altura é A raiz de 3 sobre 2, vezes 1/3, é A raiz de 3, o 3 com 2 aqui multiplica, 6. Então, o apótema de um triângulo equilátero é A raiz de 3 sobre 6. Por último, um apótema que a gente tem que saber bem também, porque é bonitinho, é de um hexágono regular. Como é que funciona? Nasce no centro, chega até a base, faz 90 graus e divide ao meio. É o apótema. Só que aqui, de um hexágono regular, o legal do hexágono regular é que toda vez que você for pensar no hexágono regular, e na maioria das vezes vai ser um hexágono regular, você vai sempre pensar que ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Se ele é formado por 6 triângulos equiláteros aqui, ó, observa, o seu apótema está funcionando justamente como a altura, está funcionando como se fosse tudo aqui, ó, de um dos triângulos equiláteros. Então, essa medida toda aqui, ó, aqui do seu apótema, ele vai ser a altura de um dos triângulos do equilátero, de um dos triângulos equiláteros. Esse triângulo equilátero aqui ele tem medida A, porque é a aresta lá. Então, já que o apótema funciona como altura, seria a altura de um triângulo de medida A. A altura de um triângulo de medida A é A raiz de 3 sobre 2, desse triângulo equilátero. Então, o apótema aqui é A raiz de 3 sobre 2. Tranquilo, então? Então, para começar, essa é a grande... essa é uma das diferenças que temos agora. Apareceu essa novidade, o apótema. O apótema é uma figura, uma reta que nasce no centro, vai para a base, forma 90 graus e divide ao meio. Suave? Por que ele é importante? Porque ele faz aqui, olha, junto com a altura, ele é perpendicular com a altura e faz aqui, puxa um triângulo retângulo junto com a geratriz. Geratriz é o nome que a gente dá para a altura do triângulo da face. Então a gente pega aqui, olha, a pirâmide. A face da pirâmide, que é sempre triângulo, que é sempre triangular, e se é uma pirâmide regular, é sempre um triângulo isósceles, esse lado é igual a esse, então pode até jogar para cá. A aresta lateral, que a gente chama, são medidas iguais. A altura então, dessa pirâmide vai funcionar como a minha geratriz. A altura, na verdade, a altura da face dessa pirâmide funciona, ou dá o nome, a gente dá o nome dela de geratriz. Então, essa geratriz aqui é importante para mim, porque com ela eu consigo calcular a área dessa face. Porque a área da face, a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Até anota aí. A área da face é base, que a gente chama de A, vezes a altura, que a gente está dando um nomezinho de geratriz, de G, sobre 2. Suave? Aí a área lateral depende da quantidade de faces que tem. E a base que determina. 3 faces aqui, porque a base é triangular. A área total seria a área da base mais a área lateral. Suavão, coisas básicas, de boa. Tá, mas esse trem da geratriz e do apótema, o que acontece? Então você tem essa relação da altura, o apótema e a geratriz. Então você vê que lá dentro, se eu pudesse entrar aqui dentro aqui, não pode. Mas se eu pudesse entrar aqui dentro, você teria a altura e o apótema aqui, ó, na pontinha, fazendo junto com a altura 90 graus. Então a gente tem aqui um triângulo retângulo. Ou do triângulo retângulo é bonitinho, porque se eu estou mexendo aqui com as alturas, ou mexendo com as medidas dos lados, eu posso aplicar Pitágoras. Então a minha base aqui seria o Mzinho, essa aqui é a minha altura, e a minha hipotenusa funciona como uma geratriz. Então você pode lembrar da relação, e é bom você sempre lembrar que você consegue formar esse triângulo retângulo lá,
E já lembrar que eu posso fazer Pitágoras. Se você é bom de decorar a fórmula, já pode sacar direto. Que h ao quadrado mais o apótome ao quadrado é igual a geratriz ao quadrado. Então, mais ou menos em outras palavras, se eu preciso achar a área dessa pirâmide, eu preciso saber a geratriz. Normalmente eu te dou a aresta, né? Eu preciso saber a geratriz. Bom, se eu te dou ali a figura que eu consigo chamar o apótema de graça, graças às fórmulas que eu te dei, desde que eu te dei a medida da aresta. Beleza, então para eu fazer a área eu preciso da geratriz. A apótema eu consigo achar e a altura eu tenho que te dar alguma dica ou eu te dou o valor dela de cara para você conseguir achar. Às vezes eu forço a parada. Às vezes você pode usar, na maioria das vezes você vai usar Pitágoras, mas às vezes se eu quiser brincar com você, eu falo que eu tenho um ângulo aqui. Se eu tenho um ângulo aqui, aí a história muda porque deixa de ser Pitágoras e vira trigonometria. Seno, cosseno, tangente. Você lembra? Eu sei que você lembra. Você estudou demais isso aí esse ano. Suave, então? Então essa é a grande questão, assim, tipo assim, bonitinho, de diferente da pirâmide em relação às novas medidas. Mas ali a aresta lateral continua, a aresta normal, a altura, ainda tem essas coisas. Vértices também, de boa, os nomezinhos, o restante é suave, tá bom? Então as áreas, que a gente sempre sabe que numa figura geométrica a gente tem que calcular a área e volume, e as medidas, é sempre essas paranauê aí, as áreas se calculam desse jeito, suave? A questão agora é o volume. Por que pega? A gente viu que quando eu tenho um prisma, a gente usa o princípio de Cavalieri, naquela ideia de assim, eu pego várias bases e vou colocando umas basezinhas uma em cima da outra, como se fosse um bloquinho de folha, de caderno, que vai cada vez mais preenchendo o volume quando você coloca mais folhas ali. Tranquilo, né? Isso é tranquilo. Só que na minha relação, eu pego a área da base, que são várias folhas idênticas, e só multiplico pela altura. Porque as bases não vão mudando, as bases são sempre as mesmas. As figuras é sempre um quadradinho, nesse caso aqui, sempre igual um em cima do outro. O problema da pirâmide é que na pirâmide aqui, as figuras não são sempre iguais. Esses triângulos, nesse caso aqui, eles vão diminuindo, eles vão sendo cada vez menores à medida que eu vou aumentando, porque vai afinalando. Então eu não posso simplesmente falar que é a área da base vezes a altura. Porque a base está mudando a sua forma, está mudando as suas dimensões, está mudando o seu tamanho. Então, não estou repetindo ela em cima da outra. Então, qual que é a solução que a gente tem? Para a gente conseguir calcular o volume disso aqui, vai ser meio roubado. As melhores soluções são com explicações matemáticas utilizando cálculo, que não é o nosso caso. Mas existem umas formas roubadas para jogar isso para o ensino médio. A forma roubada é o seguinte: aceita, é bonito, mas é porque foi comprovado matematicamente de outra forma, mas dá certo. Então o que acontece? Pensa que você tem aqui um cubo, serve para qualquer caso, se fosse um prisma, coisa do tipo. Pensa nesse cubo. Pensa que aqui você tem uma pirâmide, cuja a base dessa pirâmide seja idêntica à base desse prisma e a altura dessa pirâmide seja idêntica à altura desse prisma. Então, nesse caso é o cubo. Então, a base é igual e a altura também. Se você encaixar ela aqui, você sabe que você não preenche totalmente o cubo. Só que você preenche uma parte. Preenche? Beleza. Pega outra pirâmide, que pode ser igual ou não, mas assim, em termos de ângulo, em termos de paranauê, mas que tenha a mesma propriedade de mesma base com altura. Pega ela e encaixa assim. Tá ficando bonito. Por último, pega um outro triângulo, pega uma outra pirâmide, base e altura idêntica, a do prisma, e joga ela aqui. Tá vendo que você conseguiu preencher o prisma inteiro, o cubo inteiro? Então você precisou de 3 triângulos de mesma base e mesma altura. Só que estavam tortinhos diferentes entre si para poder se rearranjar. Então o que você pode afirmar? Olha, o volume inteiro de um prisma, a gente sabe, deixa eu jogar para cá. O volume inteiro de um prisma a gente sabe que é a área da base vezes a altura. Só que você precisa de quantas pirâmides de mesma base, tem que ser a mesma base, e com altura semelhante, você precisa de quantas pirâmides para preencher esse prisma, desse volume? Você não precisa de 3? Então você concorda comigo que apenas uma pirâmide de base e altura representa ali 1/3 desse volume? Então eu posso falar que o volume aqui, olha, a gente até costuma dizer assim, ó, 1/3, colocar 1/3 aqui para fora só para diferenciar. O volume de uma pirâmide é sempre 1/3
da sua área da base vezes a altura. Não importa a forma dessa pirâmide. Por exemplo, essa pirâmide aqui ela é tortinha, né? Inclinada. Mas o que importa é que sua altura está aqui, tem a mesma medida, e a base também tem a mesma medida do prisma. Poderia pegar essa pirâmide aqui, deixá-la retinha aqui, bem bonitinha. A diferença é que a altura iria coincidir com o centro do quadrado aqui. Aqui no caso a altura está coincidindo aqui apenas com o vértice do quadrado. Mas eu posso pegar e deixar esticadinha, desde que eu mantenha a mesma altura, só que só muda um pouquinho a forma, e coincidindo com o centro do quadrado, mantendo a mesma altura do prisma e mantendo a mesma área da base do prisma, eu posso falar que eu preciso de 3 modelos desses, ou 3 modelos parecidos com eles, ou 3 modelos assim, desses assim, mais retos ou mais inclinados para preencher o volume. Em outras palavras, o volume de uma pirâmide é sempre 1/3 da área da base vezes a altura desse prisma, que coincidentemente é a área da base da própria pirâmide e da altura da própria pirâmide. Então, o volume é dado por esse 1/3. A gente vai tentar padronizar todas as figuras que tem, toda figura que tem ponta, a gente pode pensar que é 1/3, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Ou é isso, porque figuras que são prismas, que não tem pontas, é a área da base vezes a altura. Essa dica vai ser boa para quando estiver mexendo com cilindro e cone. O cone tem ponta, então é 1/3 da área da base vezes a altura. O cilindro não tem ponta, então ele é simplesmente a área da base vezes a altura. A gente mantém esse princípio aí, mantém essa ideia. Suavão então? Então o grosso... lembrando, se eu quero pegar uma pirâmide e abrir ela, planificar ela fica com formatos, desenhos geométricos, que eu posso te dar informações enquanto está planificada para você poder olhar e ver assim, isso aqui está funcionando como geratriz, olha, isso aqui funciona como aresta, olha, isso aqui funciona como apótema. Então, com isso tudo de informação, eu consigo, por exemplo, achar a medida da altura dessa pirâmide, com isso calcular volume, ou calcular aí, volume, que é a altura da pirâmide. Então, eu te dou essas dicas quando ela está planificada. É claro que o desenho vai depender da sua base, do formato. Aqui, por exemplo, é um quadrado, a base. Aqui é um triangular, então vira diferente. Se eu tenho uma base no hexágono, é outra. E se ela é um prisma reto ou oblíquo, as faces têm medidas diferentes, são desenhos diferentes, né? São triângulos de medidas diferentes. Enfim. Só estou querendo dizer que é o grossão de pirâmide, vimos aqui. Mantém a ideia aí, de prisma, daqueles tipos de exercícios que a gente vai fazer. Nem precisa de exemplo, porque a gente vai manter a ideia, manteve a mesma ideia do prisma, você já está bem afinado com o prisma. Só lembrar que aparece esse novo conceito aqui, conceito importante, que às vezes vocês vão cobrar bastantezinho. Mas é de boa, uma partezinha você vai fazendo, você vai com calma. Guarda para mim muito no coração as medidas dos apótemas dessas figuras, tá? E fechou, exercício é nóis, falou.